Bom, então vamos aqui para esse outro aqui. Então vamos lá. Hoje, né? Olha só o que foi que aconteceu hoje aqui nesse. Vou começar com o índice mesmo. Lembrando que eu não fiz nenhuma operação no índice. Ah, eu queria vender e era para me ter vendido no índice, né? Até porque a gente tem uma estrutura totalmente aqui de. Ainda deu bom ainda. 198 já na mesa, 30 dias, né? Mas o que é que eu quero? Deixa eu ver completo. Deixa eu ver aqui. A última operação foi às 10h08. Mas o que é que eu quero mostrar aqui de hoje, tá? Do nosso índice. Ah, se a gente for observar, ó, lembrando que aqui é o modelo de entrada, né? Mas o que é que eu quero mostrar aqui, ó? Hoje nós nascemos totalmente de baixo, né? Vendedores, né? Olha só as médias aqui, ó. Médias vendedoras. Num minuto, eu queria fazer operações de venda. Mas o que é que eu quero nessas posições nossas de venda? É o seguinte, hoje aqui na sala lá que eu tava, o cara queria comprar aqui, velho. Se eu puser aqui, ó, no SMC B3 aqui, ó, o gráfico ele nasce daqui. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Ele nasceu aqui. Quem que tá comandando aqui é comprador? Não, é vendedor. Por quê? Porque, como eu falei, ó, se o preço tocou na extremidade de vendas e fez 2, 3, em nenhum momento, ó, somente aqui ele finalizando a compra, então aqui o dia é vendedor. Como é que a gente confirma isso mais ainda? Com as médias. Com as médias aqui a gente observa totalmente vendedor o dia. Então, ó, hoje foi aqui que começou o dia, né? Que eu marquei ali, e aqui foi o dia que iniciou as vendas. No minuto, o que foi que eu percebi no minuto? Que o gráfico aqui, ó, olha só onde que ele nasceu aqui, ó. Nasceu em cima das médias, né? E o cara queria comprar aqui, velho. Meu Deus do céu, né? E aí, não deu outra, né? Eu pensei, pô, não vou entrar nessa operação. Por que, que eu não vou entrar? Porque tanto aqui tava me dando venda, né? Aqui ó, eu pensei, pô, não vou comprar aí não, velho. Porque eu olhava os 5 minutos e os 5 minutos tava onde? Tava aqui, ó. Sendo que a gente compra é aqui abaixo, nesse ponto, entendeu? E aí, pra mim não ficar sem operar, né? Eu tava indeciso, porque eu tava na mesa do cara, ou melhor, meu nome? Eu tava lá com ele no negócio, porra, na live com o cara, né? Aí eu pensei, pô, não vou entrar aqui. Mas lembrando, ó, eu vou mostrar aqui o que foi feito, né? E o que foi que já fiz nessa mesa aqui. Mas enfim, beleza. Então se eu sei que aqui tá vendido, né, ó, lá pelos 5 minutos, o que é que a gente tem como confirmação de venda? Olha onde está a média de 200, está acima do preço. Aqui, ó. E as outras estão abaixo aqui, ó. Então o preço está abaixo delas. Beleza, o que é que eu vou fazer? Aqui tá me dizendo que é venda, tá vendo aqui, ó, desde esse dia aqui é venda. Dá para comprar, dá, mas lembrando que se comprar, né, a probabilidade de perder é maior. E aí o que foi que eu vi? Eu vi que o preço ele veio aqui, tarará, tarará, deu uma venda nesse ponto aqui. Eu pensei em vender, só que tem um detalhe. Aqui, ó, no Profit, olha só, onde iniciou, eu até marquei aqui, ó, tá vendo? Eu não queria vender aqui. Por que não? Por que, que eu não queria vender cá? Porque no meus 5 minutos, olha como é que o casco ele estava sobrecomprado. Ou melhor, ele estava aqui comprado, né? E eu sou besta de vender aí, observando ele comprado? Óbvio que não. Aí eu pensei, pô, quero vender ali. Só que o preço ele foi nessa região de venda. Aqui é onde eu faço as entradas, mas vamos pôr somente na análise aqui para a gente observar. Então, nessa região aqui eu poderia ter vendido, né? Eu poderia ter vendido até aqui eu poderia ter vendido também. Por que, que eu poderia ter vendido aqui, ó? Vamos lá no ponto de entrada, nas entradas. Então poderia
propor aqui, como é 2 contratos que eu utilizo aqui, eu poderia ter vendido aqui, ó, nesse toque. Por quê? Por que eu queria vender aqui? Primeiro que, ó, aqui eu tô vendo que tá de baixa, tá vendedor o preço, né? E aí, olha só isso daqui, ó. Esse fundinho quebrado e o preço voltando na região de aqui, ó, desse order block. Então era como ter vendido aqui, não vendi, beleza, o preço caiu. Mas aqui tinha dado uma venda bonita. Inclusive, na minha ferramenta aqui onde ele dá a entrada, esse candle aqui, ó, eu não venderia aí, mas eu venderia aqui, porque esse candle maior aqui, ó, esse grandão aqui, que a gente observa pela análise, ele é muito grande. Se eu entrasse aqui, nessa região, eu pensei que eu tomaria um stop. É por isso que eu deixaria o preço voltar. Qual seria a outra região de venda? Esse próximo ponto aqui, ó. Por que aqui? Tava todas as minhas confusões, eu já sei que seria um ponto de venda. Então aqui, ó, vou até ver aqui se não tem nada ali. Eu poderia ter vendido aqui. E aí o preço ele me pagou aqui cento e poucos reais, né? Sairia com 36 reais, beleza. Ah, vai dar outro ponto de venda? Deu ponto de venda aqui. Lembrando, olha o volume também, né? Tinha um volume vendedor aqui, mas aqui estaria bem melhor. E aí, novamente, aqui ele deu ponto de venda, certo? Deu ponto de venda aqui, deu ponto de venda aqui, aí caiu tudo, né? Qual seria o outro próximo ponto de venda? Ó? Seria, depois de eu ter vendido isso daqui, onde que eu venderia? Exatamente aqui nesse ponto, deu volume vendedor, caiu tudo, beleza? Aqui também, depois dele subir tudo isso, eu poderia ter vendido aqui também daria para ter entrado. Mas compras aqui não tinha, como eu falei, ó. Nesse caso aqui, era venda aqui, né? Lá no ponto de vendedor. Comprar aqui, claro que não, né? Venderia aqui. Por quê? Porque nos 5 minutos, ó, nós temos vendedores. Então, agora eu vou falar da compra que eu fiz, visando aqui, ó, os 5 minutos. Eu vou mostrar também por que foi que eu fiz essa compra. Eu decidi fazer uma compra aí. O mercado estava muito lateral. Lembrando que eu marquei também regiões aqui, ó, no índice que eu poderia ter efetuado, né, uma compra aqui, só que eu acho que eu sairia no stop. Essa compra aqui, realmente ela teria me dado stop. A não ser que a não ser que eu tivesse entrado no order block, né? Depois do fundo e topo. Se eu tivesse entrado nesse ponto aqui, seria uma entrada boa. Mas enfim, eu sei que eu teria tomado um stop aqui, porque olha só aqui, ó. Ele lateralizou bem exatamente na zona de Fibo, né? Mas como ele lateralizou muito, eu teria tomado stop, porque ele não fez rapidamente o sinal ali e foi embora. Ele ficou lateralizando dentro dessa região. Agora vamos falar aqui do dólar, né? Que foi onde eu peguei. Lembrando o marco. Eu peguei primeiro essa compra aqui. Lembrando que na minha análise aqui, que eu tinha feito, né? Eu queria vender mais acima aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá os 5 minutos. Mas tem um detalhe que eu estava observando. Eu queria vender aqui, só que o preço, ou melhor, o estocástico estava aqui embaixo, nessa região aqui. Aqui não tinha absolutamente nada. Mas o que, que eu estava observando aqui pela outra ferramenta? Olha só. Eu estava observando que o preço, ó, ele estava lateral. Por quê? Porque as médias estão lateral. Então o que? Ele veio aqui nessa região e estava absorvendo aqui e estava fazendo aqui movimentação aqui forte para mim, compradora, né? Ó, então o fechamento do gap era aqui. E como ele estava lateralizado, ó, as médias 200 aqui, e ele nasceu aqui em cima, eu não vi aqui muito. Como ele nasceu dentro das médias 200, então, inclusive isso aqui é até um padrão. Nasceu dentro das médias 200, ó, dos 5 minutos aqui, então eu preferiria comprar. Então no minuto que foi que eu fiz?
pelo ponto de análise aqui, eu vi que o preço ele veio nessa região aqui. E aí como foi que eu fiz minha entrada, ó? Como lá nos 5 minutos, né, tá dando uma compra. Vamos ver aqui o 1 minuto. Então por isso que eu comprei aqui, ó, porque estava lateralizado, né? Então o preço ele iniciou aqui, caiu bastante. E quando ele caiu bastante aqui, ó, olha o que foi que ele fez aqui, ó. Ele fez esse ponto aqui, comprador. Como isso aqui é o ponto mais forte que eu tenho, e ele tinha saído também das bandas, ó, já tocado na 200 aqui também. E lá no meu método de entrada, ele estava dando compra em tudo, ó, volume comprador. Acho que tá volume comprador aqui embaixo também, deixa eu ver. Tá o volumezinho comprador aqui, ó. Então deu volume comprador, volume comprador, o volume comprador. Nessa vela aqui eu fiz a entrada. Saí aqui, eu queria ter saído um pouco mais além, mas eu saí logo por quê? Porque desse topo para esse fundo estava na minha região de oferta já vendedora. E como é lateralização, né? Não tinha, ao melhor, aqui nos 5 minutos nós estávamos lateralizados e no minuto tinha uma região de compra. Se eu não tivesse saído aqui, eu poderia ter ficado mais um pouco até ele fechar aqui, ó. Que lembra que eu entrei aqui, ó, quando ele deu esse ponto aqui. Na verdade aqui eu já estava comprado, né? Quando ele confirmou mais ainda a compra aqui, aí foi que o preço ele subiu novamente. E aqui eu olha o fechamento aqui, ó. Poderia ter sido exatamente nesse ponto aqui. Poderia ter aguentado até ele fechar aqui. Vermelhinho aqui, né? Seria o ponto aí. Nos 5 minutos. Olha o que foi que o preço fez aqui. Ele veio na região de oferta, fez a movimentação aqui e agora confirmou venda aqui e não deu outra, né? Ó. O preço veio nessas regiões e vendeu, só que eu não venderia aí, obviamente. Então essas foram as entradas de hoje. Por isso que eu comprei isso daqui, porque ele estava lateralizado, ele estava em cima de uma região de demanda aqui, no minuto, as médias estavam alinhadas, ó. Então ele veio aqui, veio na banda também, como eu falo. Então você tem tudo isso como confluência, ó. Então a probabilidade, obviamente, que é maior. E uma coisa que eu estou observando nos 5 minutos aqui é que ele está vindo nessa região de demanda. Pode ser feita uma compra aqui, uma compra rápida. Desse fundo aqui para esse topo, nós temos essa região aqui de 71, aqui um order block. Por mais que ele tenha feito essa quebra de estrutura de venda aí, mas a gente poderia fazer uma compra aí. Já que não tem direcionamento, né, nos 5 minutos. Mas como ele está esticado no minuto, poderia fazer uma compra. Então basicamente isso aí foram as entradas de hoje. Então quando houver lateralização, pode comprar ou vender tranquilamente. Mas se houver uma estrutura assim, ó, tudo dando venda, venda aqui na ferramenta, venda nas médias, por certo, ou melhor, se nos 5 minutos está vendido, né? No minuto eu quero vender. Agora não está lateral, ó. Olha só, as médias todos a favor. Veio na região aqui, fez a venda, confirmou a venda aqui pela ferramenta, 3 setas aqui no minuto. É venda quando o preço ele vir nessa região, confirmar a venda. E lá na nossa plataforma aqui também tiver aqui com interesse vendedor ou comprador, a gente faz a operação ali. Assim como eu fiz aqui com interesse comprador, volume comprador, tudo certinho, entrada.